Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast desta terça-feira, 15 de março de 2022. Sabe que a gente tem sempre que cuidar para que aquele tipo de faraísmo não se sobressaia em nossa prática de fé. Todos nós temos um pouco deste farisaísmo no nosso coração. Aquela máxima, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você conhece? É sobre isso que o Evangelho de hoje fala. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Guardai, Senhor Deus, a vossa Igreja com a vossa constante proteção, e como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos relata uma crítica de Jesus contra os escribas e fariseus de seu tempo. No início da atividade missionária de Jesus, os doutores de Jerusalém tinham ido até a Galiléia para observá-lo, Marcos 3. Perturbados pela pregação de Jesus, apoiaram a calúnia segundo a qual ele estava possuído. Durante 3 anos, a popularidade de Jesus cresceu, ao mesmo tempo em que aumentava o conflito entre ele e as autoridades religiosas. A raiz desse conflito estava na maneira como se colocavam diante de Deus. Os fariseus buscavam sua segurança não tanto no amor de Deus por eles, mas na observância rigorosa da lei. Perante esta mentalidade, Jesus insiste na prática do amor, que relativiza a observância da lei e lhe dá o seu verdadeiro sentido. E aí vem o quê? A raiz da crítica. Dizem, mas não fazem. Jesus reconhece a autoridade dos escribas e fariseus. Eles ocupam a cadeira de Moisés e ensinam a lei de Deus, mas eles mesmos não observam o que ensinam. Aqui então fica o aviso para o povo: faça e observe o que eles dizem, mas não faça conforme as obras deles, porque eles dizem e não realizam. É uma crítica terrível. Imediatamente, como num espelho, Jesus mostra alguns aspectos da inconsistência
das autoridades religiosas da época. Olhe no espelho para fazer uma revisão de vida. Jesus chama a atenção dos discípulos para o comportamento inconsistente de alguns doutores e mestres da lei. Ao meditar sobre essas incoerências, é melhor pensar não nos fariseus e escribas daquele tempo passado, mas em nós mesmos e em nossas incoerências. Eles amarram fardos pesados e os impõem aos ombros do povo, mas não os movem. Fazem seus trabalhos para serem admirados, eles adoram lugares de honra e até mesmo serem chamados de doutores. Vocês são todos irmãos. Jesus ordena ter a atitude oposta. Em vez de usar a religião e a comunidade como meio de autopromoção para parecer mais importante para os outros, ele pede para não usar o título, nem de mestre, nem de pai, nem de guia, porque apenas um é o guia, Cristo. Somente Deus no céu é Pai e Jesus é o Mestre. Todos vocês são irmãos. Esta é a base da fraternidade que nasce da certeza de que Deus é o nosso Pai. E como resumo final, podemos dizer o seguinte: quanto maior, menor. Esta frase é o que caracteriza tanto o ensino como o comportamento de Jesus. Seja o maior entre vós o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Evangelho nunca esteve tão atual como agora. Hoje a igreja celebra São Clemente Maria Hofbauer. Ele nasceu aos 26 de dezembro de 1751. Foi o último dos 12 filhos de Paulo e de Maria Esther. Foi batizado com o nome de João. O pai era um açougueiro. A família era muito pobre e o pequeno João frequentou muito pouco a escola nos anos juvenis. Com a morte do pai, empregou-se como servente no mosteiro dos Premonstratenses de Burra, onde desempenhou o ofício de padeiro. Durante algum tempo viveu como eremita. Foi quando mudou o nome para Clemente. De volta para Siena, e graças à generosidade de 3 senhoras piedosas e ricas, pôde estudar na universidade. Em 1784, viajou novamente para Roma, junto com um estudante amigo, Tadeu. Os dois peregrinos foram parar entre os redentoristas, recentemente estabelecidos em São Julião, no Monte Esquilino, onde eles foram recebidos como candidatos. Depois de um noviciado breve, fizeram a profissão no dia 19 de março de 1785 e 10 dias depois, em 29 de março de 1785, foram ordenados padres em Alatri. Junto com o padre Tadeu, voltou a Viena, onde quis estabelecer a congregação. Mas isso não era possível devido às leis josefinistas. Foram então para Varsóvia, onde se encarregou da igreja alemã de São Bento. Começou uma intensa atividade pastoral e lá atraiu numerosos candidatos desejosos de se unirem a ele. A igreja de São Bento tornou-se sede de uma missão contínua com um programa diário de pregações, instruções, confissões, devoções. Fundou também um orfanato para os meninos e para as meninas. Esta atividade ele continuou até 1808, quando Napoleão Bonaparte fechou a igreja e dispersou a comunidade. Clemente se estabeleceu novamente em Viena e lá permaneceu até a sua morte. Como capelão do convento e da igreja das Ursulinas, teve uma influência extraordinária na cidade inteira. Aconselhou e encorajou alguns líderes do novo movimento romântico e outros que trabalhavam pela renovação católica nos países de idioma alemão. Foi-lhe conferido o título e a responsabilidade de vigário-geral da Congregação Redentorista fora da Itália, principalmente para o sul da Alemanha e Suíça. São Clemente foi a base da renovação da vida redentorista na Europa do Norte. São Clemente morreu em Viena no dia 15 de março de 1820. Quando o Papa Pio VII teve a notícia da morte, disse o seguinte: a religião perdeu na Áustria o seu apoio principal. É chamado patrono de Viena e
e venerado como principal propagador da congregação redentorista. Bom Deus do céu, escolheste São Clemente como missionário do reino de Deus e, através do serviço aos pobres e abandonados, ele consagrou sua vida a Jesus Cristo. Concedei-nos a perseverança necessária para o trabalho de evangelização e dai-nos um coração caridoso para que imitemos em nosso cotidiano as ações de São Clemente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira, nos falamos amanhã.